Esse é um trecho da canção Para Frente Brasil, composta por Miguel Gustavo. Ela foi feita para inspirar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970, realizada no México. Essa Copa para os brasileiros foi especial, pois era a primeira Copa que seria transmitida para o Brasil pela televisão. Seria a primeira vez que o povo iria ver seu ídolo Pelé fazendo suas jogadas fenomenais. Que naquela época o povo não podia fazer o que estão fazendo hoje, manifestação, aquelas coisas todas, né? Poder falar, cobrar, né? Isso naquela época, pelo menos quando eu cheguei aqui em São Paulo, realmente eu não tinha visto isso. E hoje está tendo mais essa liberdade deles poder cobrar, né, aquilo que o povo está precisando, necessitando. O país passava por um de seus piores momentos na política. Ele vivia a ditadura militar. Ditadura que resultou do golpe dado pelos militares em 31 de março de 1964 e só chegou ao fim em 1985. John Kennedy, presidente americano da época, apoiou o golpe militar em 64 e, junto com Lincoln Gordon, que era embaixador dos Estados Unidos no Brasil, derrubaram João Goulart do poder. There's nothing I can do about what Goulart is there. Nothing. Well, let me do it. This is the point of strategy. One thing I want to do. A ditadura militar estava no auge, né? E já estava todo vapor. Eu mesmo na faculdade, nós fomos no enterro do Vladimir Herzog. Vladimir Herzog tinha sido assassinado lá no DOI-CODE. Daí disseram que ele se enforcou. Um negócio absurdo, todo mundo sabia que não foi, né, que ele tinha sido torturado. Os militares criaram um esquadrão da morte para eliminar os bandidos. Mas depois, esse grupo civil foi usado para perseguir presos políticos ou pessoas que eram contra o regime militar. No esporte, no futebol, o que acontece é uma sutileza muito grande. Existiam dois ramos em que ramos da cultura, né, vamos dizer assim, que a ditadura não ficava muito em cima, pelo menos no começo, que era no futebol, né, onde você podia ir, extravasar, gritar, falar mal do que você queria e tudo mais, né, desde que não houvesse agressão, e a música. Tanto é verdade que foram aí que surgiram os maiores nomes, né, depois da cultura brasileira. Foi no jornalismo esportivo, né, policial também, que também não era muito censurado, né, e na música, que estava ligado também à publicidade. Então você vê que tem caras, por exemplo, que nunca foram jornalistas, mas acabaram virando jornalistas, porque eram sociólogos. Juca Kfouri não é jornalista, nunca foi, ele é sociólogo, né, e acabou sendo chamado para comentar futebol. Exatamente por quê? Porque ele, se ele fosse sociólogo, ele seria contra a ditadura. Então, foi uma saída, né, que ele tinha bons relacionamentos em grandes cadeias de televisão e deram uma saída para ele. Então vai ser comentarista de futebol. Enquanto as pessoas lutavam pela democracia nas ruas do país, o clima na seleção brasileira começava a esquentar. Os militares não achavam que ficaria bem a taça ser levantada por um comunista. Por isso, substituíram o técnico João Saldanha por Zagallo, com a justificativa de que essa substituição era decorrente de sérios erros cometidos por Saldanha. Saldanha, que foi o técnico que formou a seleção de 70, chamada Seleção Canarinho, e considerada a melhor seleção brasileira de todos os tempos. O João Saldanha era ligado ao Partido Comunista e ele foi afastado pelos militares. Não só em cima desse fato, até porque alguns estudiosos falam que o afastamento do João Saldanha não se deveu só ao fato político, mas por alguma insatisfação por parte da torcida, mas a interferência militar no futebol foi muito grande, em todos os sentidos, inclusive colocando militares nas delegações, inclusive agente secreto,
para vigiar tanto os jogadores como os jornalistas, inclusive preparador físico formado na escola militar. A seleção brasileira chegou até ter um técnico, né, o Coutinho, que era militar, que foi técnico da seleção brasileira. A lei do passe, também conhecida como Lei Pelé, fez com que os clubes perdessem a propriedade dos jogadores e que eles passassem a ter o contrato de trabalho. Uma coisa histórica, né, que aconteceu em 82 para 83, com apoio moral não só da direção, como também da própria torcida, que depois, com o tempo, veio entender o que o jogador queria, que era exatamente uma liberdade para que pudesse ter uma cobrança maior por parte deles. E foi aceito pelo Adilson, né, que era diretor na época, ele deliberou que isso viesse a acontecer e eu acredito que a gente galgou muitos passos. Subimos alguns degraus, foi importante para o esporte brasileiro, porque a gente conseguiu algumas deliberações que há muito tempo não existiam, alguns fatos que aconteceram lá atrás com o Afonsinho, que foi um guerreiro contra esse processo esportivo no país. E graças a isso o jogador teve um diálogo muito mais aberto com a direção do clube. E isso facilitou não só algumas contratações de jogadores, de treinadores. Ao longo todo da ditadura, dos 21 anos de ditadura no Brasil, o futebol caminhou muito harmoniosamente com a ditadura militar. Então a gente tem algumas exceções, como por exemplo o caso do Afonsinho, que foi um dos primeiros jogadores a contestar a lei do passe. Com a vitória da seleção brasileira na Copa, os militares aproveitaram para melhorar a sua imagem e criaram um novo slogan para o país: Brasil, ame-o ou deixe-o. Mas depois da Copa de 70, aconteceu uma transformação. E qual foi a transformação? A transformação foi que os militares perceberam que a seleção brasileira, que saiu daqui desacreditada, muito parecida com a ditadura militar, que estava desacreditada também, ninguém achava que eles fossem conseguir nada, como na verdade não conseguiram, né? Politicamente, efetivamente, atrasaram o país 20 anos, em vez de dar sequência ao progresso. Mas enfim, pegavam música para Frente Brasil, por exemplo, né? Que era uma música que foi feita pela ditadura militar, 90 milhões em ação, para Frente Brasil, salve a seleção. De repente aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão, todos ligados. Em 1980, o time do Corinthians criou um movimento chamado Democracia Corintiana. Seu objetivo era exigir a participação dos jogadores e funcionários nas decisões do time. Liderada por Sócrates, Vladimir, Casagrande e Zenon, essa democracia corintiana foi considerada um dos maiores movimentos políticos do futebol. Isso foi um movimento que o país queria que mudasse da ditadura para a democracia e acabou conseguindo, e o Corinthians, na época da democracia corintiana, ajudou muito em relação a isso também, ao povo brasileiro, para que pudesse essa escolha aí da mudança, né, da democracia, aquelas coisas todas. Então, realmente, foi uma época que nós vivemos e deu tudo certo, né? Me lembro na época que muitos jogadores de outros clubes queriam saber o que estava acontecendo, né, naquele momento, e a gente colocou para eles que era uma deliberação, um pedido, um processo democrático que estava avançando dentro do clube e o clube estava aceitando. Né, e coincidentemente coincidia com o processo democrático, né, do país, que também foi uma alavanca, e foi a primeira vez que nós, jogadores de futebol, entramos com uma faixa num jogo de futebol, escrito "Queremos a democracia", coisa que vinha acontecendo no clube. Então foram coincidências que também ajudaram esse processo, que eu acredito está fazendo um bem muito importante hoje para o futebol brasileiro. É muito como você ouviu hoje: mas nos tempos dos militares não tinha bagunça. Tinha bagunça sim, como que não tinha? O crime organizado se envolveu na época da ditadura militar. Não foi na época da democracia, pelo contrário. Foi na época da ditadura militar que a polícia se envolveu com traficantes, que se envolveu com crime organizado, com assaltantes de banco. E foi aí que aconteceu. As grandes milícias foram formadas na ditadura militar. Quando acabou a ditadura militar, esses caras que perseguiam esquerdistas, entre aspas, não tinham o que fazer. Então eles foram para onde? Foram para a favela.
E até hoje mandam na favela. Se você olhar lá, tem muito cara que era ligado à ditadura militar que hoje comanda a milícia. Existiam na clandestinidade para matar quem interessava a eles, né, que fosse morto. Então, essa é a grande verdade da ditadura militar.